Amém? E o que é estar firmado na palavra, Fabi? Se muitas vezes a gente nem conhece a palavra, como eu vou estar firmado na palavra se eu não conheço a palavra? Né? Eu venho para o culto, eu escuto o que o pastor está falando, eu nem confiro na Bíblia se aquilo que o pastor está dizendo é realmente. Eu só acato, alguém me deu uma profecia, eu agarro aquilo ali, pronto, eu vou ficar nessa profecia aqui. Sabe, meu irmão? Deus nos chama para viver de profecia. Sabe que tem pessoas que andam de igreja em igreja procurando alguém para dar uma palavra para ele. Não, eu quero que Deus fale comigo. Amado, Deus já falou tudo que precisava falar. E eu amo profecias porque também é algo que Deus colocou no meu chamado, né, a respeito de profecia. Mas eu quero te dizer, as profecias, elas também têm que estar alinhadas com a palavra de Deus. E para a gente saber, a Bíblia diz, julgai as profecias. Até isso, eu preciso julgar pela palavra. Então, eu preciso conhecer a palavra. Amém? E o tema desse mês é prosperidade bíblica. E quem estava aqui no último culto? A gente aprendeu que nós somos pobres, não é isso? Não? Nós somos o quê? Prósperos em Deus. Ricos em Deus. E o que é prosperidade? É nós crescermos em todas as áreas da nossa vida. Prosperidade não é dinheiro. Prosperidade é paz, é shalom. Essa palavra shalom significa tudo inteiro, nada quebrado. Diga tudo inteiro, nada quebrado, nada fora do lugar. Então a gente precisa nutrir mesmo essa vida de tudo inteiro na nossa vida, seja na nossa área financeira, na nossa área emocional, na nossa área sentimental, na nossa área da saúde, em todas as áreas. Deus deseja shalom para nós. E eu queria que você abrisse comigo em Romanos 12. Aleluia! Vamos aprender um pouquinho sobre o que fazer em meio a essas circunstâncias. Romanos 12, no versículo 2. Romanos 12, 2. Aleluia. Abriram? Diga assim, eu sou próspero. A Bíblia diz assim, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia está dizendo, não sejam conformados, ou não vos conformeis. E o que é conformar? O que é andar conformado? Entrar na forma. Conformar, entrar na forma. Então a Bíblia está dizendo, ei, não seja conformado com esse século. Sabe, não entre nessa forma. Não ande como o mundo ande, como o mundo anda. Não fale como o mundo fala. Não vive como o mundo vive. Não entre nessa forma. Até porque não nos cabe. Amém? Aquilo que a gente carrega é muito maior do que essa forma. Você entende? Então, meu irmão, a Bíblia está nos dizendo, não vos conformeis com esse século. Beleza, eu já entendi, Fabi. Não é para me conformar. Não é para entrar na forma desse mundo. Mas o que eu preciso fazer? Mas transformai-vos pela renovação da vossa, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, para me experimentar a vontade de Deus, eu preciso renovar a minha mente. Se a gente for ler de trás para frente desse versículo, é isso que ele está dizendo. Ai, Fabi, eu quero conhecer a palavra, eu quero saber qual é a vontade de Deus para minha vida. Né? Muitas vezes a gente está buscando, ai meu Deus, eu queria tanto saber qual é a vontade de Deus para mim. Quantos querem saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Amado, a Bíblia está dizendo, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, se existe alguma coisa na sua vida que não é bom, perfeito e agradável, não é da vontade de Deus. Então, você pode começar a analisar. Rapaz, isso que eu estou vivendo é bom? É agradável? É perfeito? Amém. É da vontade de Deus. Você entende? E como é que eu vou experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Renovando a nossa... Mas seja... Bota aí, por favor. Mas sejamos transformados pela renovação da vossa mente. E como é que eu renovo a minha mente, Fabi? Pela palavra de Deus. Assim eu renovo a minha mente. Amém? Quantos aqui já ouviram assim? Ah, fulano tá doido da cabeça, virou a cabeça agora, foi para uma igreja aí, fizeram uma lavagem cerebral. Já ouviram isso? Glória a Deus por essa lavagem cerebral. Amém? Hoje você vai sair daqui com sua lavagem cerebral em dia. Nós precisamos fazer uma lavagem cerebral, meu irmão. É dia e noite, noite e dia. A Bíblia diz, medita na palavra, noite e dia.
Então, à medida que eu medito na palavra, que eu conheço a palavra, que eu entendo a palavra, eu estou renovando a minha mente, renovando, limpando a minha mente, tirando as crecas, tirando aquilo que não presta. A Bíblia diz que ela é uma espada de 2 gumes, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, né? Fiel para discernir sofismas, tirar tudo aquilo que não presta da sua mente. A palavra é capaz. Então nós vamos fazer uma lavagem cerebral. Diga, eu preciso de uma lavagem cerebral. Então quando alguém disser, fulano agora é crente, fez uma lavagem cerebral. Isso mesmo, fizeram uma lavagem cerebral. Tirou o que não presta. Sabe por que eu pensava que eu não era digna, que eu não merecia, que eu era um vermezinho de Jacó? Mas pela palavra eu entendi que eu sou filha, herdeira, que eu sou próspera, que eu sou curada. Glória a Deus por essa lavagem. Amém? Então é pela palavra de Deus. Então a Bíblia diz, mas não entre nessa forma, mas renove a sua mente. Ou seja, não entre nessa forma, mas acate o que a palavra de Deus diz. Amém? Mas sejais transformados. Então, à medida que eu me exponho à palavra, à medida que eu acato a palavra, eu vou estar renovando a minha mente. Então, existe um cenário lá fora. Eita, meu Deus, olha, todo mundo vai morrer de Covid. Ai, eu vou morrer também. Entrei na forma desse mundo. Me conformei, é isso mesmo, todo mundo vai se acabar, todo mundo vai morrer mesmo. Mas existe uma palavra que me dá esperança. Eu vou agarrar essa palavra. A Bíblia diz, 1000 caíram ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Então, minha filha, Fabiana, lá na rua, tá todo mundo sendo assaltado. Ai, meu Deus, eu sou a próxima. Tá repreendido em nome de Jesus. 1000 caíram ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Olha, cuidado, viu? Vai faltar para todo mundo. O mercado financeiro tá em declínio, tá instável. Haha, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E eu me apego à palavra. Eu não me conformo com esse cenário, mas eu renovo a minha mente pela palavra de Deus. E o que é renovar a minha mente? É colocar ela diante dos meus olhos, é falar a palavra, é entender a palavra, meditar na palavra, falar a palavra. Acontece que muitas vezes a gente só está falando o cenário atual. Você entende? A Bíblia diz, ei, no mundo tereis aflições. Mas, o que Jesus falou lá? Ei, no mundo vocês vão ter aflições. No mundo vai acontecer algumas coisas mesmo ruins. Mas, se conforme, porque é assim mesmo. Mas aceite isso aí mesmo, porque é da vontade de Deus. Se Deus mandou em mim, quem sou eu para negar, né? Eu aceito, Senhor. Não. Ei, no mundo tereis aflições, mas não seja mole, não. Não seja frouxo, não. Era isso que Jesus estava dizendo. É a mesma coisa quando eles estavam naquele barco. Eu sempre falo esse versículo, né? Quando Jesus andando, ele estava dormindo no barco e veio a tempestade e os discípulos acordaram Jesus. Jesus, meu Deus, está acontecendo uma tempestade. E Jesus, por que sois tímidos? Ei, no mundo vocês vão ter aflições, mas se levante. Vão lá e repreendam o vento. Não foi assim que Jesus fez? É isso que ele estava dizendo para nós. Amém? Aleluia. João 15, no versículo 3. Diz assim, vós já estáis limpos pela palavra. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aleluia. Jesus está dizendo, eu quero que vocês andem limpos, quero que vocês andem livre dessas coisas que não prestam, dessas informações do mundo. Sejam limpos pela palavra de Deus. Quantos querem andar limpos pela palavra? Ei, vós estão limpos pela palavra. Então a palavra está dizendo que eu posso ser limpa através da palavra de Deus. Amém? Então Jesus nos fez uma lavagem cerebral. Ele nos ensinou tudinho aqui na palavra, deixou tudo o que a gente precisa saber para andar limpo, para andar livre dessas crecas. Amém? Aleluia. Tiago 1, versículo 21. Tiago 1, 21 diz, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo da maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Nós precisamos acolher com mansidão. Amém? Aleluia. Acolher com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Sabe o que está dizendo aqui? É a gente pregando aqui, olha, você vai ser curado. Olha, Jesus já te curou. Olha, você é próspero em Deus. E você,
Mas como assim se eu ouvi minha vida inteira que eu era um pobrezinho? Rapaz, você não está vendo pela palavra? Acolha com mansidão no coração. Acolha, receba. Amém? Isso é fé. Acolher com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Sabe, meu irmão, quando a gente aceita Jesus, quantos aqui já aceitaram Jesus como seu Salvador? Amém? Então a Bíblia diz que nós somos uma nova criatura. Nosso espírito foi recriado. Hebreus 4:12. Aleluia. Então, eu sou um espírito recriado. Então, meu espírito já está salvo. Então, agora o que eu preciso fazer para andar em prosperidade aqui nessa terra? Renovar a minha mente. E a Bíblia diz em Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva e eficaz. E eu já preguei sobre isso aqui. Essa palavra eficaz significa ela é capaz de produzir resultados. Amém? A palavra eficaz significa que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é poderosa para produzir resultados. Então ela vai produzir um resultado na sua vida, amém? Vai produzir resultado e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes que penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até dividir alma e espírito juntas e medulas. Mas o que eu queria falar era isso, que ela é viva e eficaz. Sabe, eu quero te dizer, a palavra de Deus não é só um conto de historinhas, não. A palavra de Deus não é como é que algumas pessoas dizem, né? É um livro de histórias, é um livro filosófico. Não! A palavra de Deus é vida. Para mim e para você. Fica comigo. Amém? Então a palavra é viva. Mas o que eu quero te dizer não é a Bíblia em si. Ai, a Bíblia está aberta aqui. Vai vir um demônio. Uma vez a gente foi orar por uma família e o menino estava manifestando lá umas coisas ruins, as coisas que não prestam. E eles não sabiam o que fazer, aí pegava a Bíblia e tacava na cabeça do menino. E o menino lá querendo matar a mãe dele, e ele pegando a Bíblia e tacando na cabeça do menino. Não é assim. Ah, eu tô com minha espada, Satanás não vai me pegar, porque eu tô com minha espada aqui no meio do meu braço. Eu quero te falar, não adianta nada você andar com a Bíblia debaixo do braço, se ela não tá no teu coração e na tua boca. Não adianta nada você andar com a Bíblia e você não saber o que está escrito nela. É Satanás dizendo que tu vai morrer. E você, é verdade, eu vou morrer. Entra na forma. Não! Rapaz, essa espada aqui, ela tem poder quando eu conheço o que ela diz e vivo. E acato com mansidão no meu coração. Eu acolho com mansidão no meu coração. Rapaz, a Bíblia diz isso? Oi. A Bíblia diz isso, então eu aceito. A Bíblia diz isso, então eu acato. Quem sou eu? Quem sou eu? Nós vamos já ver quem sou eu. Amém? Aleluia, glória a Deus. Tiago 1:21. Tiago 1:21. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tornai-vos, pois, praticantes, não somente ouvintes. A Bíblia está dizendo que você se engana do momento que você vem, escuta a palavra e não pratica ela. Rapaz, eu preciso ouvir e praticar. Eu preciso ouvir e acatar com mansidão no meu coração. Amém? Então a gente escuta más notícias, mas hoje eu quero te dar boas notícias. Quantos querem ouvir boas notícias? E a Bíblia diz que o Evangelho são boas novas. Evangelho significa boas notícias. Então, se você tá cansado de ouvir tanta coisa que não presta, vai ouvir a palavra. Coloca lá no canal, no YouTube lá da igreja, vai ouvir as pregações, está tudo lá. Vai ouvir boas novas, vai renovar a sua mente. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, a primeira boa nova que eu quero te dar, Tiago 1:16. Aleluia. Não vos enganeis, meus irmãos. Não vos enganeis, meus irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Aleluia. Toda boa dádiva, todo dom perfeito. Toda boa dádiva, todo dom perfeito. Amado, Deus tem para nós é coisa boa. O que Deus tem para nós é coisa boa, perfeita e agradável. Deus não tem para nós uma vida de sofrimento. Deus não tem para nós uma vida miserável. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, do Pai das luzes, que não muda. A Bíblia está dizendo que Deus não muda.
Significa que Deus é bipolar? Hoje ele me ama, amanhã tu vai... Não, amado. Não há sombra de variação ou mudança. Faz parte do caráter de Deus, a imutabilidade. Ele não muda. Deus é bom e ponto final. Diga comigo, Deus é bom e ponto final. Acontece que o nosso parâmetro de bondade é terreno. Mas eu quero te dizer, Deus é infinitamente mais. É infinitamente melhor. Sabe, a melhor pessoa que você já conheceu no mundo ainda não se compara com quem Deus é. Deus é muito bom. Amém? Então, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabe, amada, a palavra de Deus diz que Ele nos criou, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Você é fruto da palavra. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, essa é a primeira boa nova. Deus é bom. Toda boa dádiva vem dele. Então, quando acontecer alguma coisa ruim com você, pai, eu sei que isso não vem de ti. Então, eu não aceito. Porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de ti. E é isso que eu chamo a existência para minha vida. Amém? Aleluia. E aqui já fica para aquela pregação que eu falei sobre aquilo que a gente fala, como gerar as coisas. Está lá no YouTube, é só pesquisar. Amém? Segunda coisa boa, Colossenses 1, versículo 13. Vamos ouvir mais boas novas, amém? Mais boas notícias. Nós vamos sair daqui mais animados para viver o Evangelho. Colossenses 1, no versículo 13 diz: Ele nos aprisionou. Ele nos o quê? Colossenses 1, 13. Diz o quê? Ele nos libertou do império das trevas. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia, meu irmão, você tem que se empolgar. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, Ele nos libertou do império das trevas. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Não tinha chance nenhuma para nós, não. A verdade é que Adão, abençoado, e Eva deixaram o pecado entrar no mundo. Nós fomos separados de Deus, apartados de Deus. Sabe, tudo aquilo que nos pertencia, acesso à presença de Deus, foi nos tirado. E a gente só tinha um futuro, um destino, que era a perdição, que era o inferno. Mas Jesus veio para religar, para reconectar a nossa vida a Deus. Então aquele preço que Ele pagou lá na cruz, meu irmão, foi para que eu e você não precisássemos pagar. Foi de graça, pela graça. Pela graça nós somos salvos. Amém? Então a Bíblia diz, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, na qual temos a redenção. Nós somos redimidos e remissão dos pecados. Eu sei que não é realmente esse o significado, essa palavra redenção, até porque essa palavra não é essa, né? No grego, no hebraico não é essa. Mas eu aprendi mais ou menos assim, redenção. A palavra ré sempre traz uma coisa que é, por exemplo, restaurar, é fazer aquilo de novo, né? E aí a palavra Éden tá lá dentro de redenção, tá vendo? Depois do R tem o Éden. E o ré, então é como se fosse um ré-Éden. Como se fosse trazer de volta o Éden. Então o que Adão tinha lá no Éden? Bora pensar. Como foi que Deus criou o Éden? Só era coisa ruim lá, né? Era? Tinha o quê? Ele disse assim, meu filho, eu criei tudo isso aqui, domine. Domine sobre tudo, isso aqui tudo é seu. Era extraordinário, tinha tudo que ele queria. Amém? Ou você acha que para ele comer um camarão era uma pendeira? Ixi, menino, eu vou comer camarão só no início do mês, porque é tão caro. Não era assim, meu irmão. Tinha tudo que ele precisava, tudo que ele queria estava lá à disposição de Adão. Não tinha doença, não tinha pobreza, não tinha miséria, não tinha nada de ruim. E outra coisa, o plus era que ele tinha acesso a Deus. Todos os dias ele tinha conexão com Deus. Aí o abençoado foi o quê? Desperdiçou tudo isso aí. Mas em Jesus, nós temos a redenção. Ei, meu filho, você estava apartado, foi para lá, mas agora você tem acesso de novo. Mas agora ainda é melhor, porque Adão só tinha acesso uma vez no dia a Deus, e eu e você temos acesso a toda hora, porque Ele habita dentro de nós. Então o que Jesus fez foi muito melhor.
Aleluia. Então, quando Deus criou Adão, ele disse assim, meu filho, domine sobre tudo isso aqui. Aí nós vamos pagar um preço. Não, o preço já foi pago. O preço já foi pago lá na cruz. Jesus já pagou esse preço aí. Amém? A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Ou seja, eu nem lutei e já venci. Você já é mais que vencedor, meu filho. Precisa não, nós não estamos guerreando com... Eita, que não estamos passando uma guerra. Não tem guerra não, a guerra já foi ganha, meu irmão. Você já é vencedor. Agora, a guerra é dentro da nossa mente. Essa é a guerra. É falar a palavra para até cair dentro da minha cabeça, até para minha cabeça entender. É falar, declarar, orar, até a minha cabeça entender aquilo ali. Até a minha mente, o meu coração, o meu comportamento, as minhas atitudes. Sabe que eu tava hoje, né? Fiquei muito impactada. Eu postei lá no meu Instagram. Eu trabalho na coordenação Rema. Então, assim, em Taguatinga, Brasília, tem um Rema. É um dos maiores. E lá, tem Rema em Libras. Para quem não sabe o que é o Rema, quantos sabem o que é o Rema? O Rema é uma escola bíblica. Nós temos o Ministério da Vida. E em breve nós teremos o Rema aqui, amém? E o Rema, amada, a gente aprende só essas coisas aqui. A gente aprende que Cristo cura, qual é o caráter de Deus, quem nós somos em Deus, qual é a nossa nova realidade em Deus. E tem 6 alunos que são surdos. E eles ficam aqui assistindo simultaneamente em Libras, né, a aula. E aí, no última matéria, o aluno prega a palavra, né? O aluno passa 2 anos ouvindo, no final é ele que vai pregar, amém? Ele que prega. E tinha um aluno, né, surdo, chega a me emocionar, contando a história em Libras, ele ministrando e uma pessoa interpretando. E há um tempo atrás eu tinha visto alguns comentários, né? Por que estão pregando em Libras? Vocês têm que orar. É pelo surdo, para ele ouvir. Ué, como é que ele vai ser curado se ele não escutar a palavra? Ele tem que escutar em Libras mesmo. Porque é a maneira que ele vai entender. E pela fé, uma hora vai acontecer. Você entende? E ele contando lá, dizendo que apareceu um nódulo na garganta dele. E ele dizendo que ia precisar fazer uma cirurgia, né? Ia precisar fazer cirurgia, isso ele lá, né? Fazendo em Libras tudinho. E ele dizendo que pela fé ele venceu esse câncer. E que falava a palavra. Eu digo, oxente, Tomás, como assim? Eu fiquei, peraí que eu quero ouvir até o final agora para entender. Como assim ele falando que falava a palavra, mas ele não é surdo e mudo, né? Ele não fala. E ele dizendo, gente, acabava o rema, eu escutava a palavra, eu corria pro meu quarto e ficava declarando a palavra, declarando a palavra. Sabe, eles que ficavam fazendo sinais, que eu estou curado, Jesus já levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades, pelas suas pisaduras, eu sou sarado e curado. Chega, me arrepiei todinho. Aí ele disse que chegava, eles que não queriam falar nem com os irmãos, saía correndo e passava a noite no quarto, declarando a palavra com sinais. Porque é o coração e meu corpo vai comunicar isso. A minha boca vai comunicar, mas se eu não tenho boca, eu posso fazer um sinal. Se eu não tenho como fazer, eu vou gritar. Se eu não tenho como gritar, eu vou falar. Se eu não tenho como falar, eu faço sinais. Mas alguma coisa eu vou fazer. E ele disse que quando abriu os olhos, né, ele estava crendo que ia ser uma cirurgia bem sucedida, que ia remover aquilo tudinho. E quando acabou, ele ficava. E a pessoa que estava do lado dele interpretando, sorrindo. Aí os médicos, o que ele está dizendo? Ele está dizendo, Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. E fazendo sinais. Eu achei aquilo tão incrível. Sabe, ele tinha todos os motivos para dizer assim, meu Deus, eu já sou surdo, ainda para me aparecer um câncer. Tá vendo? Oh, pobrezinho que eu sou. Não, meu irmão. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Eu venci. E ele falando, declarando a palavra, através dos sinais, foi curado pela fé. Então, meu irmão, é minha boca, é meu corpo, meu coração, tudo vai comunicar a palavra. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Colossenses 2:12. Aleluia. A gente viu que ele nos libertou do império das trevas. Ele disse que nós já temos a redenção e a remissão dos pecados. E diz assim, no versículo 12.
capítulo 2, versículo 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fossem ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelos vossos pecados e incircuncisão da vossa carne, nos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados. Ô meu irmão, eu estou dizendo o quê? Que você foi redimido, que você foi lavado, aleluia, que você foi limpo, que você foi livre de todo pecado e nos deu juntamente vida. Igualmente nós estávamos mortos pelos nossos pecados. Essa morte aqui está falando da morte espiritual. Porque quando Adão pecou, a serpente disse para ele assim, ó, ei, tu não vai morrer não, isso é mentira. Só que aquela morte era morte espiritual. E o que é morte espiritual? É quando a gente está afastado de Deus. A gente não. Alguém lá fora, nós não. É quando a pessoa está afastada de Deus, né? Então essa morte espiritual é isso. É tanto que, do momento que Adão comeu e não morreu, ele falou, olha, tá vendo? Era verdade. Mas não era o corpo físico que ia morrer, era o seu espírito que foi morto. Porque ele foi separado de Deus. Você entende? Aquela aflição que Jesus passou lá no Getsemane. Quantos ouviram essa história? Que Jesus passou essa aflição lá no Getsemane, que ele suou sangue, que não seja feita a minha, mas a tua vontade, né? O que ele estava dizendo ali? Ele estava angustiado porque ele ia ficar separado de Deus. Ele ia ter que se afastar de Deus. É tanto que ele disse, Senhor, por que me abandonaste? Naquele momento, porque por causa do pecado, Deus não pode se misturar. Então, como Jesus acaba... Vocês sabem do que eu estou falando, né? Amém? Que às vezes eu vou indo. Mas aí, naquele momento, ele disse, Senhor, por que me desamparaste? É porque como ele tomou os nossos pecados, na mesma hora, não tem como se tá ligado a Deus com o pecado. Mas eu e você, nós somos redimidos e reconectados a Deus. E a Bíblia diz o quê? E vós outros estavam mortos. Nós estávamos mortos. Porém, agora, temos vida. Eu quero dizer para você, meu irmão, você tem a própria vida de Deus habitando dentro de você. Aleluia. Se eu e você somos nascidos de novo, nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Satanás não pode nos parar, não. Amém? Romanos 1. Aleluia. Obrigada, Senhor. Romanos 5:1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé. Nós já fomos justificados, é pela fé. Quantos creem que você foi justificado? É isso que está dizendo. Não é nada que está um papel que diz assim, ó, fulana Yasmin foi justificada. Não, é pela fé. Ou seja, eu agarro essa verdade. Eu creio com o meu coração no que a Bíblia está dizendo. Amém? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, meu irmão, eu e você temos paz com Deus. Deus não está em guerra com você. Deus não está contra você. Deus está do seu lado. É Ele que luta por você. Amém? Então, temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a essa graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso a essa graça. Então, meu irmão, a Bíblia está dizendo o quê? É porque às vezes a gente lê essas coisas e não entende, né? Mas eu quero te convidar a se esforçar para entender. E a Bíblia tem várias versões, então tem outras versões que podem ficar mais claras. Mas o importante é a gente entender o que a Bíblia diz, para que a gente possa viver baseada nela. Amém? Então a Bíblia diz que, por intermédio de Jesus, nós tivemos acesso a Deus. Ou seja, por causa daquele sacrifício, o véu se rasgou. Aquele que nos separava não nos separa mais. Aleluia! Você pode dizer glória a Deus! Glória. Amém! Nada pode nos separar, meu irmão. Somente o pecado. Mas nós já fomos redimidos. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Então nós somos justificados. Outra boa notícia, 1 Pedro 2. 1 Pedro 2, versículo 24. Diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Nós somos justos, nós somos justificados. Por suas chagas fomos sarados. Por suas chagas, por aquilo que ele passou, por aquilo que ele sofreu. Tem um livro que fala sobre isso, que eu já falei aqui, tem lá na livraria, depois procura o Juninho.
E ele fala sobre todo o sacrifício que Jesus pagou, o preço. Quando vocês assistiram aquele filme Paixão de Cristo? Pronto. Não se compara nenhum texto do que aquele filme relata. E aquele filme ele já é ruim, né? Imagine tudo que verdadeiramente Jesus passou. Aquele chicote, que ele era chicoteado, ele tinha umas garras assim, ó. Então, do momento que chicoteava as costas dele, que eles puxavam, arrancavam, era um pedaço da pele. Ou seja, não era só um chicotezinho, não. Era um negócio mesmo para lascar. Você entende? Aquilo ali, ele foi humilhado. Ele foi cuspido na cara. E essa parte do cuspido na cara, aquele relato ali, a Bíblia diz que tinha mais ou menos 100 homens. 100 homens que poderiam ter cuspido na cara dele. Era tanto cuspe que chega, pingava no chão. Ah, Fabi, por que você está falando isso? Porque esse preço que ele pagou foi um preço muito alto. Então nós precisamos andar à altura desse preço. Não, rapaz, foi um preço alto, não foi um preço pequeno, não. Foi um preço de sangue. Ele pagou um alto preço. Por mim e por você. Você entende? Ele derramou até sua última gota de sangue no meu e no seu lugar. Então, por suas chagas, por isso eu sou curada. Pelo que ele sofreu, eu fui curado. Quem está dizendo minha palavra não sou eu, meu irmão. Você entende? Aleluia. Então, João 1,12 diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Outra boa notícia, você é filho de Deus. E tudo isso tem a ver com prosperidade? Tem tudo a ver. Porque andar em prosperidade de vida é saber tudo que a palavra diz sobre mim. E eu andar baseado nisso. Então, a Bíblia diz em Romanos 1,12: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quantos receberam Jesus aqui? Então você é filho de Deus. Você entende? Você é filho. Se você tivesse um pai que é bilionário, como é que você ia andar aqui nessa terra? Um pai bom, né? Porque às vezes tem uns pais ruins que podem ter o dinheiro que for, que não dá um centavo. Mas imagina que seu pai é muito bom e é bilionário. Meu irmão, você vai ter alguma preocupação na sua vida? Igual a filha do Neymar que nasceu esses dias, aí os comentários eram: nasceu quem nunca saberá o que é pagar um boleto. Eu quero te dizer, você não é filho do Neymar, não. Você é filho do Todo-Poderoso. Daquele que é muito melhor, muito mais rico, muito mais poderoso do que o Neymar. Porque aquilo que o dinheiro não pode comprar, meu amado, ele tem pra você. Então nós devemos... Como é que anda um filho de Deus? Como é que anda um filho de um pai tão bom e tão rico assim? Amém? Aleluia. Não há limites. Não há limites. Como é que está a sua boca? É como filho ou como inimigo de Deus? O que você tem falado? Como você tem se visto? Porque é tudo sobre como a gente se vê. Sabe? Deus nos vê como filho e nós estamos andando como escravos. Isso é forte. Deus nos vê como filhos, mas muitas vezes estamos andando como escravos. Que está com um cajado para atacar na minha cabeça. Não, meu irmão, Deus é o seu pai, bom, que está disposto. Errou, meu filho? Pô, vem cá de novo, venha, eu estou com o braço aberto para você, venha. É assim que é Deus. Deus errou? Pois então também, pá, uma cajadada na tua cabeça. É assim? Não, porque Deus é bom. Toda boa dádiva, todo dom perfeito. Amém? Agora também você vai andar de qualquer jeito, né, meu irmão? Porque você conhece a palavra. Você vai andar como filho de Deus. E quando um pai é bom, meu irmão, o filho é bom também. Eu digo pra minha mãe, né? Comigo são 4 filhos, né? Eu sou a mais velha. E eu digo lá em casa, eu sou a filha preferida. Aí as minhas irmãs ficam, não. Mas a mamãe nunca falou, é como eu me sinto. Entendeu? A Bíblia diz que João é o apóstolo do amor. Que foi o discípulo mais amado de Jesus. Não é assim? Quando já viram isso? Mas quem falou? Foi o próprio João. Foi ele mesmo que escreveu. Ele disse, João, o discípulo amado. Era como ele se sentia. Você entende? Então Deus é bom. Deus está lá disponível para mim e para você. Eu só preciso andar na palavra. Crer no que a palavra diz. Acatar com mansidão. Amém? Aleluia. Quantos são filhos de Deus aqui? Amém. Filhos herdeiros. Aleluia. 1 Pedro 2, versículo 9. Diz o quê? Vós, porém, sois raça de víbora. É assim? Vós, porém, sois raça eleita,
sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é povo de propriedade exclusiva de Deus, meu irmão. A fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Ele nos tirou das trevas para andarmos na luz. E o que é a luz? É a palavra. Os olhos do meu entendimento. É a palavra. Então nós somos raça eleita, sacerdócio real. Você já viu como é que anda a realeza? A família da Rainha Elizabeth lá, como é? Já pararam para pensar? Como é que eles andam? Como eles se comportam? Não estou falando sobre o caráter deles, não. Estou falando sobre a maneira como eles andam chique, como eles andam elegante, como aqueles colar, aquelas pérolas misturadas com não sei o que, com não sei quantas linhas de ouro. Oh, meu irmão, nós temos tudo isso aí. Nós temos tudo e muito mais. Por quê? Porque nós temos Deus e a palavra. Amém? Aleluia. Mateus 16, 18. Outra boa nova. Aleluia. Quantos andarão em prosperidade de vida? Aleluia. Mateus 16, 18. Diz assim: Também eu te digo que tu és Pedro. Também eu te digo que tu és Pedro. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quantos aqui são igreja de Cristo? As portas do inferno não vão prevalecer. E o que é uma porta? Uma porta, ela fica lá parada, né? Uma porta, ela está parada. Então, porque, como é que a gente entende isso aqui? As portas do inferno não vão prevalecer. É eu andando, eu correndo minha carreira, uma porta fechada. Aí eu, eita, foi Deus, tá vendo aí? Bora voltar, não vou não. Ah, tá vendo? Nada dá certo pra mim. Tá vendo? Tá vendo que coisa? É a gente chegar aqui, alugar esse prédio, um mês depois o pagodão chegou aí. Ai, tá vendo? Vamos sair desse prédio aqui. Não, meu filho, deixa eles aí, que eles estão conhecendo o Ministério Verbo da Vida. Deixa eles aí, que nós estamos orando que eles vão ser alcançados. Deixa eles aí, não vai prevalecer não. Já nós vamos tomar conta desse quarteirão todinho aqui. Não vai prevalecer. Não vamos retroceder, não. As portas do inferno não vão prevalecer. É as portas lá paradas e a gente quebra as portas. E a gente é mais forte para derrubar essas portas aí. As portas vão se abrir. Amém? As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Cristo. Aleluia. É o Covid latruando e o Ministério Verbo da Vida crescendo cada vez mais. O Rema foi a escola bíblica que mais cresceu no mundo. Isso é impossível, meu irmão, depois de uma pandemia dessa. O Rema saiu de 6 mil alunos, em 2 anos foi para 12 mil alunos no Brasil. Isso é sobrenatural, é o poder da palavra de Deus. Como é que pode? No ano da pandemia, o Rema duplicou o número de alunos. Isso é impossível. É porque as portas do inferno não podem prevalecer. Aleluia. É porque o cenário do mundo não pode nos parar. Não pode nos deter. Nós não vivemos baseado naquilo que vemos, mas nós andamos pela fé. Amém? O Verbo da Vida vai impactar essa cidade. Vai ter Verbo da Vida no Icuí, vai ter Verbo da Vida no Dito. Águas Lindas. Cidade Nova 1, Cidade Nova 4, tudo, Guajará, Marituba, Quaraci, vai ter Verbo da Vida nesse daí tudinho. Não vai prevalecer. As portas do inferno não vão prevalecer. Um dia desse alguém falou, pastor, porque o povo não está mais querendo alugar prédio para a igreja, não. Mas por quê? Porque o povo não paga. Aqui não é assim. Nós vamos pagar antes da data. Você entende? Porque nós somos filho de Deus. Deus vai bancar, Deus vai suprir. Amém? Glória a Deus, aleluia. E a gente tem que andar contrário ao que o mundo está dizendo. Amém? Aleluia. Colossenses 1, 27. Aleluia, glória a Deus. Eita, como a gente passeou na Bíblia, não foi não? Aleluia, glória a Deus. É assim, se a gente procurar, a gente acha. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, os quais Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza da glória desse mistério, entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Sabe, meu irmão, o mundo lá fora anseia pela glória de Deus. E o que é isso aí? Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em mim é a manifestação dessa glória. Cristo em mim é o que o povo está esperando. É o que o povo está precisando.
Rapaz, Cristo em nós. Não tem mistério nenhum. A Bíblia está dizendo isso. Não tem mistério. Cristo em nós é a esperança da glória. Então, Deus é muito grande. Ele não cabe na minha pequenez. As pessoas vão ver Deus na minha vida. Elas vão ver a luz de Deus brilhar na tua vida. Elas vão ver alguma coisa que está diferente em você. A palavra vai te limpar, vai te respaldar. A palavra vai te transformar. E as pessoas vão ver alguma coisa, rapaz. É a glória de Deus na tua vida. Então, por onde você for, Cristo em você é a manifestação da glória de Deus. E o que a glória de Deus faz? A glória de Deus cura, a glória de Deus liberta, a glória de Deus transforma. As pessoas vão olhar para você e você vai ser a solução. E se as pessoas ainda não estão começando a ver, começa a se ver assim, começa a manifestar isso. Ouse viver a palavra. Aleluia. E para finalizar, eu queria ler Deuteronômio 30, versículo 17. E essa carta ela foi escrita de Moisés para o povo de Israel. Se guardares o mandamento, hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra, a qual passas para possuí-la. Ele está dizendo assim, ó meu filho, acata tudo que a palavra de Deus diz. Porque antes existiam as leis, existiam as coisas todas. Porém agora a lei da nova aliança é Jesus. É o sacrifício que ele pagou. Ele reduziu tudo nele. Então o que ele está dizendo? Se você acatar a palavra, se você andar nos meus caminhos, te multiplicarão os dias na terra. Passa aí. Te abençoará na terra. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzidos e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando ao Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua descendência. Ele estava dizendo assim, ó, se você fizer isso, se você andar na palavra, se você acatar na palavra, se você acatar o que Deus diz, vai dar tudo certo. Não significa que nada de ruim vai acontecer, não é isso. Mas você vai prosperar, você vai crescer. A Bíblia diz que a luz do justo, a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Ou seja, é algo que fala sobre aquilo que tem dentro de mim, a minha paz interior. Amém? Eu estou colocando diante de você a vida e a morte. Eu estou colocando aqui qual é o caminho da bênção. O caminho da bênção está aqui, ó, é na palavra. É acatar o que a palavra diz, é acatar o que Deus diz. É fazer o que Deus quer que você faça. Porém, tem outro caminho para cá. É a morte. É se conformar com esse século. É fazer o que o diabo quer que você faça. É fazer o que o mundo quer que você... É andar como o mundo quer que você ande. Morte e vida. Esse que eu boto diante de ti. Se eu disser aqui pra você, né? Saúde e aqui doença. Tu vai escolher qual, Yasmin? Saúde? Então, porque às vezes a gente recebe um relatório médico e a gente acata. O que o médico falou? Não, porque olha o tamanho desse relatório aqui que deu. Meu Deus, eu tenho isso aqui tudinho. Eu tenho essa doença. Vem aqui, tá vendo? Só tenho 15 dias para viver. Olha, doutor, muito obrigada, mas deixa eu te falar. Eu creio que a palavra diz, eu vou viver muitos dias aqui nessa terra aí. Vou alinhar meu coração, eu vou buscar a vontade de Deus, eu vou alinhar meu coração e eu vou viver na palavra. Eu vou acatar a palavra. A Bíblia diz, Jesus já levou sobre si todas as dores e enfermidades. Pelas suas pisaduras, eu já fui sarado, curado. Sabe, levanta a cara. Esses dias me veio um resfriado aí. Não, do nada sumiu. Do dia que eu fui pregar aqui, eu ainda estava resfriada. Aí eu pensei ainda falar para Tomás, ô amor, não dá certo eu pregar não. Minha gente, quando eu saí daqui, eu já não estava mais sentindo era nada. Sumiu! Eu não estou falando para você ser irresponsável, não é isso. Não seja irresponsável. Cuide da sua saúde, cuide bem de você. Porém, não ande baseado no que a palavra diz ao contrário. Por exemplo, não ande baseado no sintoma. Não ande baseado no sentimento ruim. Ah, não, estou com raiva. Ai, estou tão triste com o pastor, porque eu também não vou para essa igreja, não. Não, meu irmão. Perdoe. E flua, vá, segue seu caminho, venha servir ao Senhor. Quantos estão dispostos a viver a palavra? Coloco diante de ti bênção e maldição, morte e vida. O que você vai escolher? Escolha a vida. Eu escolho a paz. Tá vendo o relatório aqui? Você está com depressão pós-parto. Foi o relatório que eu recebi. Eu falei, eu não, aqui não, Satanás.
Aqui não. E aquele sentimento de morte, de tristeza, sabe, uma tristeza tão grande. Eu não me reconhecia. Nos primeiros dias, eu passei uma semana sem sorrir. Nada me trazia graça. Não tinha graça em nada. Nada era... Eu olhava para o Ravi e não tinha alegria no meu coração. Eu não conseguia sorrir. Eu só queria sumir do planeta. E eu sem entender o que era aquilo. Mas um dia eu me levantei. E aí um dia eu fiquei sozinha. Acho que Ravi tinha 15 dias. E eu tava sozinha e ele não parava de chorar. E ele chorava para um lado, eu chorava para o outro. E a pressão, aquela coisa na minha cabeça. E o diabo falando coisa. Eu peguei a Bíblia. Abri a Bíblia. E comecei a falar a palavra de Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Porque tu estás comigo. Você pode ficar de pé? Oh, Pai, obrigada, porque a tua palavra é verdade. E eu com medo, porque eu estava sozinha em casa. E eu dizendo, eu não temerei o terror noturno, nem a seta que voe de dia. Falando a palavra. Abri a Bíblia e comecei a falar o que a Bíblia estava dizendo. Oh, Pai, obrigada, porque a tua palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. E outra coisa, aí os médicos falaram que o menino tinha refluxo, porque assim, na hora que deitava ele começava a chorar. Então a gente passava o dia revezando, porque ele só ficava no colo 24 horas por dia. Esses dias eu cheguei na casa da Júlia, né? Ela lá, bem linda, deitada. Eu disse, meu Deus, nunca! A menina ficava sentadinha assim, só era no colo. Mas um dia eu falei, peraí, ele não tem isso não. Eu repreendo agora em nome de Jesus. O meu filho é curado. O meu filho é sarado. Em nome de Jesus. Tomás, a gente não vai mais falar esse negócio de refluxo aqui. Acabou. Ele não tem mais refluxo. Tomou a medicação, ponto, acabou. Se deu, se deu. Se não deu, a palavra vai curar. E eu comecei a declarar, a falar. Eu botava a mão na cabecinha dele. Meu filho, você tem paz. Você está curado. Você é sarado e curado. Aleluia. Amém. E eu pensava assim, eu nunca mais vou pregar, eu nunca mais vou fazer nada na minha vida. 4 meses depois eu estava aqui pregando pela primeira vez e foi um poder que nunca tinha visto aqui nessa igreja. Porque o diabo ele levanta, mas ele cai. Ele se levanta para cair. E às vezes eu estava passando por aquilo e eu pensava, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Aí eu encontrei uma resposta, eu falei, é um testemunho que eu vou contar. Pai, eu sei que é isso que eu estou passando, não é a plenitude da tua vontade para a minha vida, eu sei. Mas já que isso aqui me aconteceu, Satanás, tu tá frito. Eu não posso ver uma mulher grávida, que eu já quero ajudar, já quero, sabe? É assim, não importa o que tenha acontecido com você, meu irmão. Você vai usar a bênção que Deus vai fazer para exaltar o nome dele. Começa a enxergar desse jeito. Aconteceu isso aqui? Satanás, tu já tá ferrado, porque Deus vai usar isso aqui para glorificar o nome dele. Aleluia, feche teus olhos.